Aleluia. Amém. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no no livro de Atos. O livro de Atos, se você não sabe, ele é a continuação do livro de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Então, Atos, na verdade, é a continuação. E esse nome Atos, porque é chamado Atos, o livro chama Atos dos Apóstolos, que vão falar o que vai acontecer. O nome do livro é Atos dos Apóstolos, né? Nós falamos somente Atos, né? Mas o nome do livro é Atos dos Apóstolos, que é o que vai acontecer com os apóstolos após a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Muitos teólogos acham que esse não deveria ser o nome correto. Acho que ao invés de chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque por causa que todos os atos que vão acontecer, na verdade, são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E aqui eu quero ler com vocês o capítulo 3 de João e meditar com os irmãos aqui nesse texto, de Atos, né? De Atos, Atos 3. Só contextualizando os irmãos, a igreja ela não tinha um lugar de reunião. A igreja não tinha um local, um prédio, como nós temos aqui. Prédio, como nós conhecemos hoje aqui, vai surgir 300 anos depois. Mais de 300 anos depois. Então a igreja, ela ficou quase 400 anos sem um local para reunir. Aí você fala assim, como é que a igreja existiu esses anos todos? Ela existiu reunindo em casas. Ela se reunia nas casas e ela reunia também nas sinagogas, onde os judeus se reuniam. Então, como eles estavam em Jerusalém e tinha o templo de Jerusalém, os apóstolos permaneceram com alguns costumes judaicos, por exemplo, de ir às 3 da tarde, subir ao templo para orar. E na porta do templo tinha um mendigo, um homem com mais de 40 anos de idade. Isso significa que esse mendigo que estava ali, ele era mais velho, ele nasceu antes de Jesus. E várias vezes nós vemos Jesus no templo. E Jesus passou por esse cara dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Esse cara era um homem que nasceu paralítico. Ele nasceu paralítico e nós não sabemos em que circunstância que ele nasceu assim, se ele teve o mesmo problema da minha netinha, nasceu com os pés tortos, isso não foi tratado, ele nunca conseguiu andar, se aconteceu algum problema no parto. Mas o que a Bíblia nos relata é que ele era um homem com mais de 40 anos de idade, que não andava, nasceu paralítico, e esse homem era um mendigo que ele tinha um ponto lá na porta do templo. E eu sempre, quando eu li esse texto, eu pensava assim, mas Jesus passou por esse cara várias vezes, e Jesus não curou esse cara. Aí eu pensava assim, por que Jesus passou por ele dezenas de vezes, curou tantas pessoas e nunca curou esse cara? E eu penso que o motivo é que Deus escolheu o momento certo para fazer isso.
não era a hora daquele cara naquela época. E por que agora? Por que Deus permitiu ele passar por tanto sofrimento? Para que agora, anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora poucos dias após a ressurreição, aqui tinha uns 2 meses que Jesus tinha ressuscitado, agora acontece esse milagre, que é o que nós vamos compartilhar com os irmãos. Então Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo, de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, alguma esmola, algum dinheiro. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Irmãos, isso foi logo após o Pentecoste. Então, o Pentecoste aconteceu 50 dias após a ressurreição. Então, isso aqui tinha talvez uns 60 dias, poucos dias, menos de 2 meses que Jesus tinha sido crucificado. E agora Pedro olha para esse paralítico de nascença, olhando nos olhos dele, dá uma ordem para esse cara e fala assim: levante-se e ande. E pegando-o na mão direita, então Pedro pega na mão dele, deu a ordem, pega na mão dele e puxa o cara, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, quando ele puxou ele, a Bíblia fala: os seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Pulando. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola assentada à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. As pessoas ficaram pasmas, porque todo mundo conhecia aquele cara. O cara era um quarentão. E agora o cara está andando, pulando e glorificando a Deus e junto com os apóstolos. E olha só, versículo 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, presta atenção, aquilo causou um alvoroço. Todo mundo que estava no templo orando, todo mundo parou e todo mundo foi ver o que estava acontecendo. As pessoas, todo mundo lá em Jerusalém conhecia aquele cara. Todo mundo ia no templo, todo mundo conhecia aquele cara. Ele era conhecido por todos, um homem com mais de 40 anos, paralítico de nascença. Agora estava pulando, glorificando a Deus, andando pelo templo, saltando de alegria. As pessoas foram e as pessoas viram. Muitas pessoas viram quando Pedro disse em nome de Jesus Nazareno,
levanta e anda, e pega ele, puxa ele, e o cara levanta, e o cara começa a andar e a saltar de alegria. E olha só, Pedro então começa a falar algo para aquelas pessoas. Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou porque estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Por que vocês estão perplexos? Vocês estão pensando que nós, é o nosso poder, é porque nós ficamos com dó desse homem, porque nós usamos o nosso poder para curar esse homem? E aí Pedro vai falar algo que nós queremos meditar com os irmãos. Pedro disse assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-los. Deixa eu falar um negócio para vocês. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos pais, exaltou o seu servo Jesus. Exaltou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram. Pilatos quis soltar Jesus. Pilatos colocou no seu coração a intenção de soltá-lo. Por isso que ele pegou aquela bandeja lá e lavou as mãos. Gente, eu não vejo culpa nesse homem. Pilatos quis soltá-lo, mas vocês que estão aqui orando, vocês não permitiram, vocês mandaram matar Jesus. Foram vocês os culpados. E olha só, vocês, versículo 14, vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês pediram a morte de um homem santo e justo e soltaram um assassino. Vocês, olha o versículo 15, vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o próprio Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmãos, Pedro não está falando um negócio que aconteceu há anos atrás. Pedro está falando de um fato que aconteceu há menos de 2 meses atrás. Pedro está falando para as pessoas que quando Pilatos falou assim, o que eu farei do Jesus chamado Cristo? Aquelas pessoas gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Agora Pedro está falando para essas pessoas, vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus. Olha só, pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Ele foi curado pelo poder do nome de Jesus. Ele foi curado pelo Jesus que vocês crucificaram. Ele foi curado pelo Jesus que vocês recusaram, que vocês mandou crucificar, que vocês mandou condenar. Foi esse Jesus que vocês rejeitaram. E agora no nome desse Jesus, pela fé no nome de Jesus, que esse milagre aconteceu. Nós não temos nada a ver com isso. Foi o nome de Jesus Cristo que trouxe saúde perfeita a esse homem.
E agora, irmãos, interessante, ele chama aquela galera de assassino de irmãos. Vamos aprender aqui, irmãos. Nós temos que olhar para as pessoas do mundo que não conhecem Jesus, seus parentes, seus amigos, como irmãos. Nós temos que tratá-lo como irmãos. Se eles não vão crer, se eles vão rejeitar Jesus, isso é outro problema. Isso não é problema nosso. Nós não temos que tratar as pessoas como pessoas que estão condenadas ao inferno. No que depender de nós, aquela pessoa vai para o céu. No que depender de nós, aquela pessoa vai para o céu. Então, nós vamos oferecer o amor de Deus a ele. Essa semana eu almoçava com um rapaz, e ele conhece um pouco do evangelho, mas não conhece muito. Ele disse que uma senhora ligou para ele e falou: olha, eu tive um sonho com você e vi lá a sua filha morrendo, e lá as suas filhas assim, e você desesperado, você em pânico com a morte das suas filhas, um acidente terrível e tal. E aí eu quero dizer para você, você precisa ir para a igreja urgente. Você precisa se converter urgente, porque uma desgraça está prestes a acontecer na sua vida. E se você não vier para Jesus urgente, a sua família vai ser destruída. Eu vi uma morte catastrófica com as suas filhas e tudo mais. E esse rapaz falou para mim: pastor, o que você fala disso? Porque essa mulher disse que Deus falou com ela. Eu falei para ele: olha, se for por causa disso, você não precisa entregar sua vida para Jesus. Falei para aquele homem. Deus não quer você servindo Ele porque você foi ameaçado. Ameaçar a sua família. Essa pessoa está te chantageando. Essa pessoa está colocando pânico na sua vida. Usando o nome de Deus para causar terror. E se você vir para Jesus desse jeito, não adianta. Deus não vai te receber dessa forma, porque você está vindo por causa de pânico, de medo. E Deus não quer que você sirva Ele por medo. Da mesma forma que Deus não quer que você venha para Ele porque você está com medo do inferno, ou porque você quer ir para o céu, ou porque falaram que se vir Jesus vai vir bênçãos financeiras, prosperidade na sua vida. Deus não quer ninguém servir a Ele por pânico, por medo, nem por suborno, nem por ignorância. Não é assim que Deus te chama. E ele falou para mim: como é que Deus me chama? Aí eu falei para ele assim: eu vou te falar como é que Deus te chama. Falei para ele: olha, fulano, quando você estava morto em delitos e pecados, quando você estava no lamaçal do pecado, Jesus deu a vida por você. Jesus te amou e Jesus ofereceu a vida dele para que você tivesse vida abundante. Jesus, sendo filho unigênito de Deus, ele abriu mão da sua do seu gene único, né? De seu unigênito, para que o gene dele fosse compartilhado por todos nós e todos nós fôssemos filhos de Deus. E Deus entregou o seu filho. Deus te amou. Deus deu o filho para que você, vendo o amor de Deus, você pudesse realmente receber esse amor e falar: Senhor, eu creio no Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me prostro a esse amor, porque só há um pecado no mundo, não há pecado. O que vai levar as pessoas para o inferno não é a prostituição, não é as drogas, não são as orgias, não são nada dessas coisas, porque todas essas coisas são consequências de um único pecado, e um único pecado que faz com que a pessoa
realmente viva afastada de Deus é a pessoa rejeitar o amor de Deus. Deus te amou, Deus provou o seu amor para conosco, como diz Paulo, né? Em 1 Coríntios 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus morreu por você, e Ele te amou até a morte, morte cruz, e agora cabe a você decidir o que você vai fazer com o amor de Deus, se você vai recebê-lo no seu coração, ou se você vai rejeitar o amor de Deus por você. Não é por medo, não é por pânico, não é por suborno. É por amor. A Bíblia diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, meu querido, com medo, você não precisa entregar, mas se você realmente quer, se você foi tocado pelo Espírito Santo, porque nem eu com as minhas palavras posso te convencer. Eu posso te dar os melhores argumentos do mundo, mas eu não posso te convencer. Mas o Espírito Santo pode falar no seu coração. E o Espírito Santo pode gerar arrependimento na sua vida e você se arrepender de todos os seus pecados e entregar a sua vida a Ele. E aí é o que Pedro falou para essas pessoas. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Quer dizer, Deus já havia predito que todas as coisas aconteceriam assim. E continua. Portanto, versículo 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se e se convertam. E aqui, irmãos, esta é a palavra de Deus que Pedro falou para aquelas pessoas. Só há uma saída para vocês se arrependerem. E nós estamos vivendo dias difíceis, porque nós temos vivido dias de uma igreja formada por uma maioria de cristãos, de pessoas que não nasceram de novo, de pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, de pessoas que estão na igreja, mas não tiveram suas vidas transformadas, de pessoas que estão na igreja num evangelho misturado, né? Um evangelho adocicado. Né? Então, as pessoas estão servindo a Deus de uma forma assim, bem religiosa. Jesus Cristo virou para muitos cristãos uma religião. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma pessoa. As pessoas estão na igreja, e domingo passado, no culto da noite, teve um pastor aqui, o pastor John do Rio de Janeiro, e contou como é que estão as coisas no Rio de Janeiro. Tem essa palavra lá no YouTube, vale a pena assistir. Um ex-pastor, não, mas na verdade ele se intitula de pastor, chama Peixão. Controla um grande complexo de favela chamado Complexo de Israel. Lá ele fechou todos os terreiros de macumba. Todas as religiões afrodescendentes foram fechadas. E ele colocou lá assim, aqui o Senhor Jesus manda. Mas esse cara é um bandido, irmãos. É traficante. É traficante. Esse cara ora, né? Eles controlam o gás, a energia, a internet, o tráfico todo. É um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro. Os soldados deles é chamado de bonde de Arão.
E aí na pregação, depois não vou pregá-la de novo, os irmãos vê o pastor falando aí, depois eu fui ver na internet. É um dos caras, tem até um livro, uma pastora que é socióloga, que escreveu um livro daquilo que é o fenômeno do neopentecostalismo no Rio, como que as pessoas associaram a fé ao narcotráfico. Bandidos. Igrejas com baile funk. O louvor é funk. As coreografias são imorais. Eu lembro que há alguns anos atrás, aqui em Goiânia, uns irmãos reuniram e falaram o seguinte: olha, São Paulo é a capital econômica do Brasil. O Rio é a capital da influência, do cinema, da televisão, das artes. Brasília é a capital do poder. E nós vamos sair daqui de Goiânia e vamos fundar uma igreja em São Paulo para nós alcançarmos os empresários, os milionários, os ricos. E nós vamos evangelizar essa classe de pessoas para que os ricos conheçam Jesus. E outro pastor, eu conheço todos, sei o nome de todos, né? E o outro pastor vai para o Rio de Janeiro, e você lá no Rio de Janeiro, o seu foco é pregar para artista, você vai ganhar todos os artistas para Jesus, você vai trazê-los para Jesus. Nós vamos entrar no cinema, na televisão, nós vamos ganhar os jogadores de futebol, os artistas para Jesus. E aí outro aqui vai para Brasília, e nós vamos fundar uma igreja lá em Brasília. Esse movimento nasceu em Goiânia, né? E nós vamos ganhar os deputados, senadores, presidente e tudo mais. Nós vamos alcançar, então nós vamos pegar o poder político, o poder econômico, o poder da mídia, e Goiânia vai liderar com o poder da adoração, e nós vamos tomar o Brasil para Jesus. E para fazer isso, o que é que fizeram? Adocicaram o evangelho. Para os artistas virem, para os artistas se converterem, foi colocado um evangelho mais suave. Isso entrou nas igrejas, isso entrou no Rio de Janeiro de forma tão profunda, que as pessoas, as pessoas começaram a se converter, e muitos artistas se converteram, passaram a dar testemunho nas igrejas no Brasil, e houve fruto desse trabalho, mas muitas dessas conversões não foram conversões genuínas. Muitas dessas conversões eram para poder dar testemunho, era para poder falar de pessoas que nunca nasceram de novo e estavam pregando nas igrejas, pregando em congresso, dando testemunho. E você hoje tem no Rio de Janeiro uma igreja que é o maior número de evangélicos do Brasil, mas também que é a cidade mais perigosa, o maior número de homicídio, as coisas mais terríveis no Rio de Janeiro, onde as pessoas convivem com pânico o tempo inteiro. E uma igreja que não faz diferença. Sabe por que essa igreja não faz diferença, irmão? Porque essa igreja está morta, essa igreja está casada com o mundo. Ela está enamorada do mundo, dos prazeres, por exemplo. É comum você abrir e ver lá o Neymar com os pastores orando. E os pastores estão lá, o Neymar, mas passa um momento, o Neymar está na bagunça. Neymar está fazendo isso e aquilo, a pessoa que é crente. Irmão, não é crente, não nasceu de novo, não sabe o que é evangelho. Ele vai na igreja, ele vai e frequenta, tem os pastores que vão lá, mas não nasceu de novo. E aí você fica falando, aí você, não, pastor, está falando dessas pessoas assim. Irmão, eu estou falando dessas pessoas, deixa eu te falar, mas eu estou dando essa referência, mas eu estou preocupado, não é com o Neymar, com essas pessoas que se dizem crente. A Gretchen já foi pastora, você sabe disso, que ela casou com um pastor aqui de Senador Canedo. Foi pastora a Gretchen. Então assim, está com quase 20 casamentos nas costas. Mas Jesus. Então foi uma das que veio naquela onda. E deixa eu falar um negócio para você. O problema, irmão, não são essas igrejas que tem pessoas que se dizem cristãs e não são. A minha preocupação é com vocês. A minha preocupação é com vocês. Porque vocês têm que parar de ter uma mentalidade de ovelha. Isso aqui não é um culto de ovelhas. A ovelha, a mentalidade de ovelha, é que eu estou nessa igreja, eu preciso de um pastor que cuida de mim, as irmãs da oração que orem por mim, eu preciso ser cuidado,
Eu preciso que alguém ore por mim, pela minha casa, pela minha família, né? Eu preciso. Irmãos, isso é mentalidade de ovelha. Ela só pensa no que ela vai receber. Mas aqui tem que ser um encontro de pastores, onde você entende, Senhor, eu estou aqui, vim cá para comunhão com meus irmãos, e eu amanhã, segunda-feira, e eu quero, Senhor, lá no meu trabalho, lá na escola, onde eu for, eu quero dar testemunho, eu quero pastorear a minha empresa, eu quero pastorear o meu consultório, eu quero pastorear a minha classe, eu quero pastorear a minha família, porque eu tenho uma mentalidade de serviço, uma mentalidade de dar a vida pelo reino de Deus. Porque, irmãos, o que nós vemos hoje? Uma turma de gente que se diz cristão, mas vamos fazer uma análise aqui nós mesmo agora, faça com você. Você é um cristão ativo no reino de Deus? Ou você é daqueles que vem na igreja que um domingo fica 2, 3 sem vir, não faz nada durante a semana, está sempre cansado, e domingo é o dia do descanso. Preste atenção, a palavra domingo vem do latim, vem da palavra dominus, que quer dizer Senhor. Domingo é dia dominus, dia do Senhor. Agora tem pessoas que acham que o Senhor sou eu. É o dia de eu relaxar, é o dia de eu ir para o clube, é o dia de eu mereço, eu descanso, eu vou para o cinema, eu vou para o estádio. Hoje tem Flamengo, hoje tem Corinthians, vai Corinthians, né? Hoje tem não sei o quê. Irmão, e o evangelho? Eu estou cansada, né? Igual muitas mulheres falam para o marido, eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça. E não faz nada para Jesus. Deixa eu falar um negócio para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. E aqui, o que mais vai ser cobrado sou eu. O que Deus vai cobrar de mim, porque Ele me colocou como pastor aqui nessa igreja. Irmão, se você falar um negócio para você, talvez vai chocar vocês agora. Talvez você vai sair daqui chocada, né? Vou falar um negócio para você. Uma vez, o homem... Vou amaciar um pouquinho antes de falar, né? Dwight Lyman Moody, o maior evangelista que já houve na Terra. Considerado o maior evangelista do século 19. Estima-se que mais ou menos 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas foram salvas através da vida daquele homem. Moody, ele não tinha estudo. É um cara que falava tudo errado. Mas pregou nos mais importantes lugares, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, do País de Gales. Moody reunia 15 mil pessoas para ouvir suas pregações, 20 mil, 10 mil, nos lugares que ele passava. E Moody viajava muito. E ele nasceu em Northfield, um pouco acima ali de Northampton, onde era a igreja do Jonas Edward. E um dia Moody falou assim para Deus, Deus, eu estou tão cansado de viajar. E ele ganhou almas demais para o Senhor Jesus. Ele falou assim, olha, eu vou parar, eu vou aposentar, e agora eu vou comprar uma fazenda aqui em Northfield. Eu fui lá, eu conheço a fazenda, lugar lindo. Você tem uma montanha assim, a vista na divisa de 3 estados, né? Você vê New Hampshire, você está ali no estado de Massachusetts, você viu Wisconsin, e você vê Connecticut. E nessa colina é onde ele está sepultado, um lugar lindo, maravilhoso. Ele falou, eu quero descansar, eu quero aposentar, eu vou construir uma casa aqui em Northfield e vou descansar. Isso foi autobiografia de Moody. Sabe o que Deus falou para ele? Ele falou, então, já que você quer descansar, eu vou matar você, você vai vir para o céu. Vem descansar aqui. Ele falou, mas que é isso, Senhor?
Eu viajei o mundo inteiro, eu viajei pregando evangelho. Ele disse, se não for para você pregar o evangelho e dar fruto, para mim você não serve para nada. Então eu vou te levar. E ele disse que fez um acordo com Deus. Então tá bom, então eu estou velho, cansado. Deixa eu construir um auditório grande aqui, as pessoas vão vir cá e eu posso pegar o evangelho para elas. E ele construiu lá esse lugar lá em Northfield. E está lá. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, irmãos, se nós não entendemos que é para pregar o evangelho, que é para dar testemunho, que você está achando que Deus te salvou para te levar para o céu. Não, Deus me salvou porque Ele me quer lá no céu. O céu é lindo e maravilhoso. Mas o céu sem eu não é céu. Então por isso que Deus me salvou. Não, irmão. Você está enganado. Vou falar para você está enganado. Deus te salvou para que você fizesse a obra dele aqui na terra. E se você não faz, falar um negócio, você é um servo mau e negligente. É isso que a Bíblia diz, você é um servo mau e negligente. Então, irmão, levanta dessa cadeira, que Deus te derrube dessa cadeira, que você levanta, toma posição no reino de Deus, que você realmente fala, Senhor, eis-me aqui. Porque não dá, irmão, para você vir na igreja e achar que é isso aqui, que igreja é eu vim cá domingo. Antigamente falava, vim todo domingo na igreja, agora não é nem domingo, todo domingo, uma vez por mês você vem aqui e tal, assim, você acha que cumpriu sua missão. Não, meu irmão, você tem que rever, será que você nasceu de novo? Será que você nasceu de novo? Não pode, o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. Eu estou frio, eu estou desanimado. Irmão, como nós cantamos aqui, nós não andamos pelo que vemos, pelo que sentimos, nós andamos por fé. Por fé. Essa semana alguém falou para mim, pastor, você está cansado? Eu jamais. Não estou cansado, não estou desanimado. E não vou aposentar. Porque a palavra aposentadoria não tem na Bíblia. A Bíblia diz que os seus filhos darão frutos na velhice. E eu quero ser um velho frutífero. Quero fazer igual Paulo, na cadeia lá, assim, ó. Todo mundo que ia cuidar dele, o cara ia levar comida para ele na cadeia, ele ganhava para Jesus. Eu quero estar aqui se Deus me livrasse, mas só com hipoteticamente ali, entubado, tudo ali, falando assim, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus quer redimir sua vida. Eu quero gastar toda a minha vida em favor do reino de Deus. Em favor salvando pessoas. É isso que Deus tem para nós. Continuando aqui, Pedro falando aqui, voltando lá para o texto, né? Vou repetir o versículo 19. Portanto, arrependem-se e se convertam, para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E ele continua, porque Moisés disse, o Senhor, Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e esses ouvirão em tudo, a esses vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Quem não der ouvido a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Versículo 25. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, presta atenção, esse versículo é para nós. A Bíblia, se nós somos, Gálatas 3:29, se nós somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Nós somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E o versículo 25 está dizendo, vocês são filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-lo. Então Jesus ressuscitou e estava aqui até poucos dias atrás para abençoá-los. No sentido de que cada um abandone as suas maldades.
E ele entra aqui, encerrando o capítulo 4. Mas olha só, entrando no capítulo 4, nós vamos falar só um pedaço dele. Domingo que vem na ceia nós continuamos, domingo que vem é Santa Ceia. E é outra coisa. Jesus diz: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E as pessoas tratam a Santa Ceia como comum, como coisa natural. Deixa de tomar Santa Ceia para ir para Caldas Novas, para ir jogar bola, para passear de bicicleta. É o que Paulo fala. Isso é não discernir o corpo. É você não entender o que significa a ceia. Por isso que você faz isso. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Por isso que você não cresce. E ele diz que muitos que já dormem, já morreu. Às vezes morreu espiritualmente, porque eu estou fraco, estou desanimado. É claro, você não honra aquilo que Deus honra. Aquilo que celebra a morte e a ressurreição de Jesus, você troca. Como o Esaú, por um prato de sopa. Porque você, pela sua fome, pela sua necessidade. Olha só o que ele diz aqui. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Quer dizer, os caras ficaram chateados porque os apóstolos estão pregando. Mas com que autoridade vocês estão pregando aqui? Quem deixou vocês pregar? Prenderam Pedro e João, recolheram o cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. Presta atenção. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. E subindo o número desses homens a quase 5.000. Pedro chamou eles de assassino, né? De tudo. Vocês têm que se arrepender, vocês têm que se converter, vocês têm que nascer de novo. 5.000 pessoas aproximadamente falou: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo Jesus como Senhor. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, o cara que mandou matar Jesus. Anás e Caifás, o sogro e o genro. João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, que não eram para essa galera que não tinham direito de ser sacerdote, eles compraram, tomaram o lugar de sacerdote de João Batista, João Batista, eles roubaram o posto, compraram com dinheiro, enquanto a família de João Batista foi excluída. Então, diz mais, e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, liderança da nação de Israel, anciãos da nação, autoridades, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Não tem 60 dias, Anás, que você mandou matar Jesus. Que na sua casa um soldado esbofeteou Jesus. Antes, foi na sua casa que você mandou prender Jesus e quando prenderam Jesus no monte, levaram para a casa de Anás. Foi na sua casa que vocês sentenciaram. Eu quero dizer para você que esse Jesus a quem você mandou matar, é no nome dele que eu orei por esse paralítico e falei: levanta-te e anda em nome de Jesus, que esse paralítico foi curado. É no nome desse Jesus. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram,
mas ele veio a ser a pedra angular, a pedra principal, a coluna que sustenta, a viga baldrame, né? E não há salvação. Presta atenção, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro por debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quero dizer para você, curamos ele em nome de Jesus. E não há nenhum outro nome na terra, debaixo do céu, que o homem possa ser salvo a não ser pelo nome de Jesus. Irmãos, isso é testemunho. Isso é testemunho. Você tem essa ousadia, você tem essa intrepidez, você tem essa coragem. Você fala de Jesus. Ou quando você está diante de ricos e poderosos, você cala a boca. Irmãos, olha. Graças a Deus. Eu investigo a minha história. Eu nunca me calei. Nunca. Me lembro, no 2º grau, meu professor de química, eu estudava lá em Campinas, no saudoso colégio Pedro Gomes, né, que é um dos primeiros de Goiânia, Campinas, né, na época de Campinas ainda. Um professor falou, e eu diante da classe dei testemunho em todos os lugares que passei, né, no exército, quando se viu o exército, dei testemunho, ganhei almas para Jesus, falava do Senhor Jesus em todos os lugares onde eu passei, eu dei testemunho, orei pelas pessoas, nunca neguei o nome do Senhor. E por isso que eu fico muitas vezes indignado com a mornidão de muitas pessoas, porque até quando eu converti, eu lembro, cheguei numa igrejinha pequenininha, e eu me converti e entendi que eu tinha que pregar o evangelho do Senhor Jesus. E eu chamei os jovens daquela igreja, era pouco, eram uns 15. Mano, vamos pregar o evangelho. Não, isso aí, você está empolgado demais. Não, vamos sair, não. Até que um dia eu chamei um rapaz que tocava um violãozinho e falei, cara, vamos comigo. Eu não sabia nada de Jesus, irmão. Eu fui para essa praça da feira da Vila Redenção aqui, ó. Eu e um rapazinho com violãozinho tocando violão ali, e ele cantou umas 2, 3 músicas, eu peguei o microfone naquela Praça da Redenção ali e comecei a proclamar o evangelho. Eu era novo convertido, mas eu falei, eu quero dar fruto para Jesus, eu quero ganhar almas para o Senhor Jesus, eu quero proclamar o nome do Senhor Jesus. E eu comecei a pregar o evangelho ali, e pessoas, por exemplo, uma vez veio tinha um cara alcoolizado lá, chega um cara grandão, altão assim, só de shortinho, bêbado igual um sei lá o quê, e veio e entregou a vida para Jesus. Hoje é o pastor Carlos, né, casado com a irmã Tereza, que são pastores em Pirinópolis, né? Quantas vidas nós ganhamos ali, quantas pessoas. Em um ano, nós éramos nem 10 pessoas, nem 10 jovens. Em um ano, a igreja já tinha quase 200, 185, 186 jovens. Porque alguém falou assim, não tem esse negócio de desanimado, é saber que nós somos comissionados para pregar o evangelho, né? Plantei igrejas em vários lugares, plantei igreja em Anápolis, plantei igreja aqui no Semiárido Fabiano, vim para os irmãos aqui na capela, as pessoas, essa igreja aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai dar em nada. Eu falei, mas é o evangelho, o Senhor Jesus, né? E vocês estão aqui, valeu ou não valeu a pena? Então, irmãos, você tem que chegar e você tem que se levantar do seu banco e falar, o que eu vou fazer para o Senhor Jesus? Qual é o meu dom? Não adianta você ficar assim, passando e eu não sei o que eu faço, qual que é o meu dom. Irmão, não sabe o que faz? Vai lá na salinha, procura lá a Graziele, o que eu posso fazer para ajudar você aqui no Ministério Infantil? Vem à noite, procura. A Liliane, você quer que eu te ajude aqui? Quer que eu faça? O que eu posso fazer? Eu posso ficar na porta? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer... Pastor, o que eu faço? Né? O pastor, o que eu posso fazer? Irmão, a obra de Deus está precisando de tantas pessoas e não dá para você ficar assim, neutro nessa situação, parado, né? Sem saber o que você vai fazer. Você tem que trabalhar para o Senhor Jesus. Versículo 13: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, não é que eles eram analfabetos, não, irmãos. Eram pessoas simples. Iletrados e incultos ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Presta atenção. Sua família reconhece que você viu Jesus. Você viu Jesus.
Seus amigos reconhecem que você viu Jesus. Eles olharam e falaram, esse cara parece demais com Jesus. Ele fala, os caras, mas cara, eu matei Jesus tem 2 meses, agora o cara está falando igualzinho Jesus, o cara parece demais Jesus. Esse cara andou com Jesus. Vendo que o homem havia sido curado, estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando sair do Sinédrio, discutiam entre si. O Sinédrio é como seria o Senado Federal para nós aqui, irmãos. Dizendo, versículo 16, que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, nós não temos como negar que um homem paralítico de nascença foi curado. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Então note que desde o nascimento do cristianismo tentaram nos calar. Sempre existiu lei para fazer o crente calar a boca. Sempre houve perseguição para mandar nós calarmos a nossa boca e não, nos amordaçarmos para que nós não preguemos o evangelho. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmo julguem. Olha aí, irmãos. Os senhores mesmo julguem. É justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Começaram por Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É para vocês proclamarem. Agora vem uma lei falando, não é, vocês não podem falar. Quem que nós vamos obedecer, Deus ou vocês? E aqui já nasce uma rebelião civil, uma desobediência civil. Eles já falam na cara, nós não vamos fazer isso. Depois, pois nós, presta atenção, 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Leve esse versículo para você meditar, meu irmão. Nós não podemos calar, nós não podemos deixar de falar de Jesus para as pessoas. Nós não podemos, Pedro está falando, mas se vocês falar, vocês vão morrer, nós vamos matar vocês. Ele não pode matar, mas nós não vamos calar a boca. Agora que nós viemos no mundo e que você pode sair aqui na rua gritando, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus te ama, Jesus quer resgatar a sua vida. Você pode pegar um microfone, você pode ligar um trio elétrico, fazer isso aqui, que por enquanto ainda, ninguém vai te condenar, ninguém vai te proibir. Mas lá está falando sobre ameaça, eles falam sobre ameaça, nós não vamos nos calar. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Eu vou continuar essa pregação domingo na ceia. Não vamos parar nesse versículo. Irmãos, vocês foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Vocês foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Vocês foram chamados para dar testemunho. Não deixe o diabo calar a boca de vocês. Não deixe o diabo te seduzir com entretenimentos, com televisão, com internet, com programações que vai te afastar do reino de Deus. Mas que Deus possa te levantar com ousadia e intrepidez para você ser um proclamador do Evangelho. Um pregador, uma pregadora do Evangelho, amém? Na sua família. Irmão, sua família precisa ser salva. Seus amigos precisam ser salvos. Você não pode se calar, irmãos. Quando você entrar no céu, quem você vai levar com você, irmão? Quem você vai